Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Ordnance 30-150-6.5-1150 confirmed. Sectors are all concurrent. You sure about that? What is it? Comunicando. Brasília, 1h30, ótima tarde aqui, Goiânia, Goiás, começa de imediato a edição do almoço do seu telejornal A Voz de Goiás, pelas 26 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, aí estão elas. Escolha por qual prefere nos seguir. O comando é da página Selo Azul, facebook.com/Cajuru Goiás, onde por ela, esta página, vocês podem comentar todos os assuntos durante esta edição do almoço, hoje, segunda-feira, 9 de abril de 2018. Este é o nosso cenário virtual. Aqui à esquerda, a principal tela por onde vem as transmissões ao vivo e os vídeos do programa, e nossa tela giratória com os 6 patrocinadores nacionais do Cajuru na internet mundial. Bem, senhoras e senhores goianienses jovens, goianos meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente. Sou Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico, graças a Deus, e prazerosamente voluntário, pois eu só custo do seu dinheiro público a energia elétrica deste gabinete, e o único parlamentar dos 35 desta casa que recusa gastar um só centavo público com festas noturnas nesta Câmara, com entregas de títulos, de datas, de medalhas e de homenagens. Hoje cedo, uma quentíssima sessão em reunião da CPI da Saúde. Mais uma vez, eu e o vereador Elias Vaz, em Dobradinha, fizemos pela segunda vez uma investigação implacável que traz outro escândalo na saúde pública municipal de Goiânia, envolvendo 12 milhões de reais em aparelhos de raio-x com a empresa Tec Capital. Às 7 horas da noite de hoje, na edição das 19 horas do seu telejornal A Voz de Goiás, todos os detalhes, porque agora, depois do programa, eu tenho um encontro importante onde vou mostrar imagens exclusivas de onde estão estes equipamentos que causaram prejuízo à prefeitura até agora de 12 milhões de reais.
Aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Justiça, eu vou atendendo a maioria dos pedidos nas minhas 26 redes sociais, falar pela última vez desta pesquisa SERPES, uma empresa goiana, publicada hoje no jornal O Popular. Primeiro, com toda a franqueza, em nome de minha mãe, Dona Zezé, e de Deus nosso poderoso, quero deixar claro, me considero o maior vencedor desta pesquisa. Motivos sobram. Eu fiquei fora de Goiás durante 15 anos e por 15 anos nem os pés pisei aqui, porque daqui saí magoado, traumatizado, quando minha ex-esposa foi violentada a mando deste atual governo e minha ex-Rádio K do Brasil foi caçada de forma covarde. E daí reiniciei minha carreira na televisão brasileira em São Paulo e no Rio, por onde trabalhei em todas as redes de televisão, graças a Deus. Portanto, quem fica 15 anos fora de um estado, sai em 2000, aí volta 15 anos depois, completamente boicotado pela imprensa goiana, que de vez em quando cita o meu nome, raramente. Para que vocês tenham uma ideia, o nome Marconi Perillo, ele é 102 mil vezes mais citado do que eu na chamada grande mídia no estado de Goiás. As televisões nem tocam no meu nome, especialmente a afiliada da Rede Globo e a afiliada do SBT. Apenas as afiliadas da Band e da Record, que de vez em quando citam o meu nome. Nos jornais, a situação é a mesma, exceto o jornal Opção, de vez em quando o jornal Diário da Manhã, rarissimamente o jornal O Popular e, entre os blogs, apenas o blog 24 Horas. Bom, como vereador, 15 meses de mandato. Contra quem? Contra quem tem 4 mandatos de governador, 1 de senador, manda no estado de Goiás há quase 30 anos, há 20 manda em tudo, inclusive na imprensa e nas pesquisas. Seu nome todos sabem, Marconi Perillo. Gasta bilhões com a imprensa, a compra, e quem compra a imprensa, compra tudo. Compra gente, compra pesquisa, compra o que puder. Compra todos aqueles que tiverem preço. Sobre a pesquisa SERPES. Como você vai crer em uma pesquisa que só ouviu 801 goianos, se em nosso estado tem mais de 4 milhões de goianos eleitores? Você pode levar a sério esta pesquisa? E mais, você pode levar a sério uma pesquisa que não diz quantas pessoas ouviu e quais as cidades onde pesquisou? Fala regiões aleatoriamente, mas não tem como provar. E como você vai acreditar em uma pesquisa que custou R$42 mil? E como acreditar se os pesquisadores dela e coordenadores são de Goiânia? Porque eu jamais duvido da postura do jornal O Popular, até porque ele só contratou, ele não pesquisou. E confio até no dono do Instituto SERPES. Agora, eu conheço o SERPES desde 1999. E os donos de rádio e televisão em Goiás falam exatamente como eu.
falam o quê? Cajuru, o Instituto Serpes, você compra da maneira mais fácil quem? Os coordenadores e os pesquisadores. Daí, razão pela qual goianos devem acreditar em pesquisas de institutos de outro estado, porque quando aqui comparecem para pesquisar, pesquisam trazendo funcionários de fora, que evidentemente, você imagina o quê? É bem mais difícil comprar pesquisadores de outro estado do que pesquisadores e coordenadores desse estado. Na pesquisa, com toda essa diferença, numa briga entre Davi e Golias, na estimulada, que é aquela que mostra a cartela com os nomes dos pré-candidatos ao Senado Federal por Goiás, Marconi Perillo tem 16%, Lúcia Vânia tem 11%, Cajuru tem 9% e assim por diante. Na pesquisa espontânea, 82% dos goianos não sabem em quem votar. A espontânea é aquela que você não fala o nome do pré-candidato, o eleitor, o cidadão, a cidadã, eles devem ter na memória o nome de alguém. E como que na pesquisa espontânea o Marconi tem 4% e eu tenho 1%? O meu nome só é lembrado por 1% de todo o estado de Goiás, entre 801 pessoas ouvidas. Outros motivos, vamos lá. Rejeição. A rejeição do governador Marconi Perillo, mandando, gastando bilhões, e há mais de 20 anos no poder, a rejeição dele chega a 34%, o que é uma mentira. Porque se em 2016, nas eleições municipais, a rejeição dele chegou a 40%, por que hoje ele está em 34%? O que ele fez para diminuir 6% de sua rejeição? Se de 2016 para cá, em rede nacional, especialmente no Jornal Nacional da Rede Globo, o nome dele apareceu centenas de vezes, recebendo propina, caixa 2 de empreiteiras, foi tido com matéria do jornal O Globo e da revista Exame como o 6º governador mais rico do Brasil, mais de 12 denúncias no STJ. Então, como alguém consegue em 2 anos reduzir de 40% para 34% a sua rejeição? E como quem tem 34% de rejeição no estado consegue ficar em primeiro lugar com 16% da pesquisa, a segunda colocada com 11%, Lúcia, e eu o terceiro com 9%. O segundo colocado em rejeição é Demóstenes Torres com 33%. Também vocês acreditam ser verdadeira essa informação de só 33% para alguém do desgaste de Demóstenes Torres, depois de tudo o que aconteceu, tendo o seu mandato rigorosamente cassado? Porque rejeição significa o quê? Não votariam de jeito nenhum em quem? Aí ganha o Marconi com 34% e depois vem o Demóstenes com 33%. Analisem, quem teve a oportunidade de ver a pesquisa, outros pontos interessantes, que tiram totalmente a credibilidade, que desmoralizam e desmascaram a pesquisa do Serpes. Na pesquisa para o governo do estado, como é possível o candidato Daniel Vilela, do PMDB, ter 6%, e uma candidata que ninguém a conhece, e eu pergunto, alguém conhece? O nome dela é Cátia Maria, do PT. Ela só tem 3% menos que o Daniel. Ela só tem 3% menos que o Daniel Vilela, com todos os defeitos do Daniel Vilela. Dá para levar a sério uma pesquisa dessa? E aí, na pesquisa para o Senado Federal,
O deputado federal João Campos, que nunca declarou ser pré-candidato ao Senado, ele só tem 4 pontos menos do que eu, Jorge Cajuru. Dá para levar a sério essa pesquisa? Também me considero ser superior e ser o vencedor desta pesquisa, porque sou o primeiro colocado com 10% nos eleitores de nível superior. Mas aí pergunto, os eleitores de nível inferior não votam em mim por qual motivo? Por que só os candidatos de nível superior votam no Cajuru, se eu tenho 40 anos de carreira no futebol, na televisão brasileira, que não tem nada mais popular no Brasil do que o futebol? Dá para entender? Mais motivos. Por que não sabemos os votos em Anápolis pesquisados? Em Aparecida, na região metropolitana todinha de Goiânia? Por que só aparece votação do entorno, que informa quantos votos tem o Marconi em pesquisa, quantos tem a Lúcia, mas não informa quantos o Cajuru tem no entorno? Do mesmo modo, nas regiões noroeste e norte, a pesquisa não traz os números do Cajuru e só os de Marconi e Lúcia Vânia. E aí vem, para que não haja nenhuma dúvida, a pesquisa confirma que Jorge Cajuru lidera folgadamente em toda a Goiânia, com quase 1 milhão de eleitores, com 16%, batendo fácil em Marconi e em Lúcia Vânia. Aí vem a pergunta, se o Cajuru é tão bem votado em Goiânia, na capital dos goianos, com quase 1 milhão de eleitores, por que no interior Marconi e Lúcia superam Cajuru? Se a votação de Goiânia, na verdade, ela reflete o interior, ou eu estou enganado? Quantas pessoas do interior vivem em Goiânia, trabalham aqui e vão todo final de semana para suas casas, para o interior, comentam com seus familiares sobre o trabalho do Cajuru aqui, antes no futebol, com as feras do Cajuru, com a Rádio K do Brasil, ou alguém duvida do que ambas representaram, tanto a equipe Feras do Cajuru como a Rádio K do Brasil. E agora, num mandato de vereador com 15 meses, essas pessoas do interior não comentam quando vão encontrar com seus familiares e seus amigos no interior? Então aqui está alguém tranquilo, que em nenhum momento xingou, ofendeu o Instituto Serpes, muito menos o Popular, que não tem nada a ver com isso. E até o dono do Serpes eu não ofendi. Eu apenas trouxe uma informação aqui que é de todos os donos de rádio e televisão em Goiás, que é fácil demais para o Marconi e que ele sempre, desde 1999, ele não consegue comprar o dono do Serpes e nem o dono do Jornal do Popular, ele vai e compra os coordenadores da pesquisa e os pesquisadores. E sempre é ele quem escolhe as cidades para que seja feita a pesquisa. E não o Instituto, por sua conta própria, escolhe as cidades. Isso também não é correto. Agora vamos lá com vídeos e com informações exclusivas. Vídeo, prestem atenção. Como pode, 15 dias atrás, um Instituto Nacional sério, reconhecido em todo o Brasil, que ao contrário do Serpes, que só faz pesquisa em Goiás, este faz no Brasil inteiro. O seu nome, Instituto Paraná Rede Record de Televisão, que também não iria jogar fora a sua credibilidade fazendo pesquisa mentirosa. E aí, a pesquisa foi divulgada 15 dias atrás. Como pode, se 15 dias atrás o Cajuru tinha 23,1% dos votos e agora, tudo empatado tecnicamente 15 dias atrás,
15 dias depois, de 23, ele cai para 8,4? Não é estranho? Ou 9, porque tem aí a margem de erro da pesquisa? O que eu fiz para cair de 23 para 9? Eu roubei? Eu estou preso como Maluf, como Eduardo Cunha, como Lula? Qual foi o motivo de em 15 dias haver esta queda? A pesquisa é esta que foi divulgada pela Rede Record. Se as eleições para senador fossem Agora hoje, e os candidatos esses, em quem você votaria? Marconi Perillo tem 26,4% das intenções de voto. Lúcia Vânia, 23,8%. Maguito Vilela, 23,4%. Jorge Cajuru, 23,1%. João Campos, 11,5%. Jovair Arantes, 11,1%. Magda Mofato. Aí está o resultado da pesquisa Instituto Paraná, Rede Record de televisão, que 15 dias atrás embolava todos. Por fim, antes das duas maiores provas que são criminosas, essas a justiça deveria investigar. Com exclusividade, vocês vão ver aqui em 30 segundos. Mas só como último dado, para não haver nenhuma dúvida. 15 dias atrás, este resultado, então, do Instituto Paraná, que colocava Maguito Vilela como candidato ao Senado, sendo que ele não era, como ele informara, que apenas será coordenador da campanha do filho Daniel Vilela. E trazia, com 23%, o Maguito Vilela. Para onde vão os votos do Maguito Vilela? Para o Marconi? Para a Lúcia Vânia? Ou para o Cajuru? Ou para o Demóstenes? Também é estranho ou não? E por que agora, neste resultado da pesquisa SERPES, publicado hoje no Jornal do Popular, o Instituto colocou o nome do Daniel Vilela, que todo mundo em Goiás sabe, ele é candidato ao governo. Então por que o nome dele? E aí a pergunta, os votos que ele obteve como candidato ao Senado foram para quem? Tem explicação? Agora, tem explicação esses dois crimes? Um funcionário do Instituto SERPES, que pediu, pelo amor de Deus, que eu não revelasse o seu nome para ele não perder o emprego, às 9h30 da manhã de ontem, domingo, ele falou, Cajuru, eu estou revoltado, indignado com o que foi feito aqui. Chegou uma pesquisa no sábado, e a pesquisa é essa que eu vou lhe enviar para o seu zap. Aí ele mandou a pesquisa verdadeira, que o Popular publicaria hoje, e que ainda não tinha recebido o Popular. A pesquisa era exatamente esta aqui, ó, a verdadeira, com documento do Instituto SERPES. Isso aqui não é armação, não é invenção do Cajuru. Veja aí. Olha lá, divulgação não autorizada. Estava lá, engavetado, escondido, e só posteriormente se entregaria ao jornal O Popular. Mostra aí. Eu estou em primeiro lugar com 15,4, correto? Em segundo lugar, a Lúcia Vânia com 15,3, certo? Em terceiro, Marconi Perillo com 9,1, correto? Então essa pesquisa que eu recebi do SERPES, 9h30 da manhã, funcionário revoltado, indignado, porque a pesquisa havia sido entregue no sábado à tarde. 3h da tarde, o mesmo funcionário telefona para mim e eu ligo para uma pessoa da redação do Jornal O Popular, que também ficou sem entender, e aí a pesquisa tinha sido fraudada, ou seja, mudada. Os números eram outros. E onde? Só trocaram os números do Cajuru para o Marconi Perillo. Prestem atenção, por fineza. Essa foi a segunda pesquisa. Mudada, alterada, para não dizer fraudada. Veja aí, de novo, olha lá. Tá vendo o carimbo do SERPES aqui, ó? Ninguém inventou, olha lá. Aqui se colocou a Lúcia Vânia em primeiro com 15,4, não é isso? O Marconi Perillo em segundo com 15,3.
E o Cajuru, que 9 da manhã era primeiro colocado, foi para terceiro com 9,1. Mostra aqui em cima aqui o S do SERPES. Ó. Isso é papel do SERPES. Aqui não tem armação, não. Ó. Olha lá. Isso é documento do SERPES. Olha lá o S lá. SERPES em cima. Ó. Perfeito? Aí o que acontece? Aí hoje o Jornal Popular traz o resultado que mais uma vez foi alterado. Ele sofreu nova alteração. Não é culpa do Popular, o SERPES que enviou para ele. Aí veio o resultado de hoje. O resultado de hoje trouxe o Marconi com 16, aí aumentou o número do Marconi. Diminuiu a Lúcia Vânia para 11 e colocou o Cajuru com 8,4, quase 9. Perfeito? Olha aí. Isso é interessante. Outro ponto também que eu já falei, a diferença do João Campos, 5,2 para o Cajuru 8,4. Essa é demais, né? Mas essa não precisa mostrar. Voltemos aqui então para fechar esse assunto e essa edição do almoço e não se falar mais isso porque temos coisas a fazer e a trabalhar por Goiânia. Mas só para que todos, em especial no estado de Goiás, saibam a verdade ou a farsa, interpretem como quiser, sobre pesquisa de opinião pública em eleições aqui em Goiás. Tem cabimento? 3 resultados. 9 horas da manhã era o resultado, com o Cajuru em primeiríssimo lugar. 3 horas da tarde, tiraram o Cajuru de primeiro, colocaram em terceiro. E hoje, aumentaram os votos do Marconi, diminuíram os votos da Lúcia Vânia e mantiveram o Cajuru em terceiro lugar, conforme a segunda pesquisa de ontem à tarde. O Cajuru que de manhã, na pesquisa que foi entregue sábado à tarde pelos pesquisadores, era o primeiro colocado, segundo o funcionário do próprio Instituto SERPES, por telefone, conversando comigo. O que eu finalizo é só o seguinte: por que esse medo do Cajuru, Marconi Perillo? O medo de ficar sem mandato e de parar na cadeia? O motivo desse medo é isso, Marconi? É de ficar sem mandato? Porque Vossa Senhoria sabe que está perdendo. Tanto que o senhor contou para o Tião Caroço, do Tribunal de Contas, para o Sebastião TJ, para o deputado Lincoln TJ. O senhor revelou para essas pessoas que o senhor está perdendo para o Cajuru. Disse até as cidades, ainda gozou. O Cajuru nunca foi em Nova Crixás, como ele ganha de mim. Em Anápolis, ele ganha de mim de 2 por 1. Em Aparecida, ele está 12% na minha frente. Em Goiânia, 18%. Ainda me xingou. O que esse filho dá que ainda não morreu? Falou desse jeito. Fruta. O que esse filho da fruta faz para ter mais votos do que eu? E como é que esse cego diabético ainda não morreu? Palavras dele. Pergunte à população de Goiás. Agora, pergunte de forma séria, de forma honesta, porque isso aqui não vai adiantar, o senhor não vai conseguir alienar pessoas. Até porque nessa pesquisa, mesmo sendo ela mentirosa, fraudada, o grande derrotado é o senhor. Porque a pesquisa não escondeu, o Popular não foi desonesto e informou a sua rejeição. Outro jornal poderia lhe poupar e não dizer que o senhor é o candidato mais rejeitado do estado de Goiás. E veja que os pesquisadores e coordenadores que certamente o senhor comprou foram legais, colocaram só 34% de rejeição, quando o senhor sabe que a rejeição sua hoje passa de 43% em todo o estado de Goiás. Chega, esse assunto dou por encerrado, repito, pois tenho muito mais a fazer e me preocupar, e eleição é apenas para o mês de agosto. Até CPI, saúde, escândalo, denúncia exclusiva, logo mais às 7 da noite, na edição das 19 horas do seu telejornal A Voz de Goiás, ou a qualquer momento em edição extraordinária. Agradecidíssimo. Aí vamos